O título é Promessas, Perigos e Propósito, um estudo de Gênesis 9. Este título foi escolhido por capturar os principais temas abordados no estudo dos versículos de Gênesis 9. Vamos analisar cada parte. Promessas, refere-se à promessa de Deus de nunca mais destruir toda a vida na terra com um dilúvio, como descrito nos versículos 11 e 15. Essa promessa é central no capítulo 9 de Gênesis e simboliza a fidelidade e o cuidado de Deus para com a humanidade e toda a criação. Perigos, faz referência aos perigos enfrentados pela humanidade, como ilustrado pela história de Noé e sua família após o dilúvio. Os erros cometidos por Noé e seus filhos, como a embriaguez de Noé e a desonra de Cã, destacam a fragilidade e a falibilidade humanas, bem como as consequências de tais ações. Propósito, indica o propósito divino por trás dos eventos descritos em Gênesis 9. Além da restauração da terra após o dilúvio, há uma ênfase na missão de Noé e sua família de repovoar a terra e cumprir o mandato divino de cuidar da criação de Deus. Um estudo de Gênesis 9 é adicionado para contextualizar o foco do estudo bíblico, destacando que o conteúdo aborda especificamente os versículos encontrados no capítulo 9 do livro de Gênesis. Portanto, este título abrangente e descritivo reflete fielmente os temas fundamentais e o escopo do estudo dos versículos de Gênesis 9. Vou explicar cada versículo de Gênesis 9 com uma perspectiva que possa ser útil para um estudo bíblico ou mensagem de fé para as redes sociais. Versículo 1: Em Deus abençoou Noé e seus filhos, e lhes disse: E sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Aqui vemos a continuação da bênção de Deus para Noé após o dilúvio. Deus os encoraja a serem frutíferos e a repovoar a terra, mostrando sua vontade de restaurar a criação após o julgamento. Versículo 2: O medo e o pavor de vocês cairão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu, sobre tudo que se move sobre o chão e sobre todos os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Deus concede a Noé e sua família autoridade sobre os animais e a terra. Esse domínio inclui o respeito e a responsabilidade de cuidar da criação de Deus. Versículo 3: Tudo o que vive e se move lhe servirá de alimento. Assim como lhes dei as plantas verdes, agora lhes dou todas as coisas. Aqui, Deus permite que os humanos comam carne pela primeira vez. Isso mostra o cuidado de Deus em prover para as necessidades humanas, mas também sugere a importância do equilíbrio e respeito pela vida. Versículo 4: E mais não comam carne com vida, isto é, com sangue. Deus instrui Noé e sua família a respeitar a vida e a não consumir sangue junto com a carne, indicando um princípio de santidade e reverência pela vida concedida por Deus. Versículo 5: Com certeza exigirei contas do sangue de vocês, de cada animal exigirei contas da vida de vocês. Exigirei contas de todo ser humano pelo homicídio de outro ser humano. Aqui, Deus estabelece um princípio de responsabilidade e justiça. Ele valoriza a vida e espera que os seres humanos respeitem a vida uns dos outros e de todas as criaturas vivas. Versículo 6: Quem derramar sangue de ser humano, pelo ser humano terá o seu sangue derramado, porque Deus fez o ser humano à sua imagem. Este versículo reforça a sacralidade da vida humana, pois o ser humano é criado à imagem de Deus. Deus institui a pena capital como uma medida de justiça para aqueles que tiram a vida de outro ser humano. Versículo 7: Vocês, porém, sejam férteis e multipliquem-se, povoem abundantemente a terra e multipliquem-se nela. Deus reitera sua bênção de fecundidade e multiplicação para Noé e sua família, destacando seu plano para repovoar e encher a terra com sua criação. Versículo 8: E disse Deus a Noé e a seus filhos com ele. Este versículo marca uma transição na narrativa, indicando que o diálogo direto de Deus é dirigido a Noé e sua família, estabelecendo uma nova fase após o dilúvio. Esses versículos de Gênesis 9 nos oferecem uma visão abrangente do cuidado de Deus pela humanidade e sua criação, bem como princípios importantes de responsabilidade, justiça e respeito pela vida. Essas mensagens podem inspirar fé, reflexão e ação entre aqueles que as consideram. Versículo 9: E eu estabeleço a minha aliança convosco e com os vossos descendentes.
Deus está estabelecendo uma aliança com Noé e seus descendentes, prometendo proteção e cuidado contínuos. Versículo 10: E com todos os seres vivos que estão convosco, e aves, animais domésticos e selvagens, com todos os que saíram da arca, sim, com todos os animais da terra. Esta aliança não é apenas com a humanidade, mas também com toda a criação de Deus, garantindo sua preservação e sustento. Versículo 11: Estabeleço a minha aliança convosco, e nunca mais será destruída toda criatura, como aconteceu desta vez, pela água do dilúvio, nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus promete que nunca mais destruirá toda a vida na terra com um dilúvio. Esta é uma promessa de segurança e estabilidade para a humanidade e todas as criaturas. Versículo 12: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vós e todos os seres vivos que estão convosco, para todas as gerações futuras. Deus estabelece o arco-íris como um sinal visível de sua aliança, lembrando tanto a humanidade quanto todas as criaturas de sua promessa de proteção e preservação. Versículo 13: Porei o meu arco nas nuvens, e ele será o sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris serve como um lembrete tangível da fidelidade de Deus e sua promessa de preservar a vida na terra. Versículo 14: Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco-íris. Deus explica as circunstâncias em que o arco-íris aparecerá, reforçando sua conexão direta com sua aliança e promessa. Versículo 15: Então me lembrarei da minha aliança, estabelecida entre mim e vós e todos os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda a criatura. Este versículo destaca a importância do arco-íris como um lembrete para Deus mesmo de sua promessa de preservação e proteção para toda a criação. Versículo 16: E o arco estará nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de toda a carne que há sobre a terra. Deus confirma que o arco-íris é um sinal permanente de sua aliança eterna com toda a vida na terra. Esses versículos de Gênesis 9 revelam a fidelidade e o cuidado de Deus pela criação, estabelecendo uma aliança duradoura de proteção e preservação. A imagem do arco-íris continua sendo um símbolo poderoso dessa aliança divina até os dias de hoje. Versículo 17: E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e entre toda a carne que está sobre a terra. Deus reafirma a Noé que o arco-íris é o sinal visível e tangível de sua aliança não apenas com a humanidade, mas com toda a criação terrestre. Versículo 18: Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Este versículo introduz os filhos de Noé, que desempenharão papéis significativos na história posterior da humanidade e na implementação do plano de Deus. Versículo 19: Estes três foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. A genealogia de Noé destaca como a humanidade se espalhou pela terra após o dilúvio, cumprindo o mandato divino de encher a terra novamente. Versículo 20: E Noé, que era lavrador, começou a plantar uma vinha. Noé é retratado como um agricultor, e sua ação de plantar uma vinha é o início de uma série de eventos significativos que ocorrerão em sua vida. Versículo 21: E bebeu do vinho, e embebedou-se, e descobriu-se no meio de sua tenda. Noé, ao beber demais, revela sua humanidade e vulnerabilidade, mostrando que mesmo aqueles que são justos aos olhos de Deus podem cair em tentação e fraqueza. Versículo 22: E viu Cã, pai de Canaã, a nudez de seu pai, e disse a seus dois irmãos que estavam fora. Cã comete um erro ao expor a nudez de seu pai, mostrando falta de respeito e honra filial. Versículo 23: Então tomaram Sem e Jafé uma capa, e puseram-na sobre ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e os seus rostos eram virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Ao contrário de Cã, Sem e Jafé demonstram respeito por seu pai, cobrindo sua nudez e se recusando a olhar para ela. Versículo 24: Despertando Noé do seu vinho, soube o que seu filho menor lhe fizera. Noé fica sabendo do comportamento de Cã enquanto estava embriagado e entende a gravidade da situação. Versículo 25:
e disse: E maldito seja Canaã, servo dos servos será a seus irmãos. Noé profere uma maldição sobre o filho de Cã, Canaã, como resultado do erro de Cã em desonrar seu pai. Versículo 26, e disse: Bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé abençoa Sem e, indiretamente, prevê que os descendentes de Sem terão uma posição de honra em relação aos descendentes de Canaã. Versículo 27, e alargue Deus a Jafé, e habite nas tendas de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Noé também abençoa Jafé, prevendo que seus descendentes prosperarão e se estenderão em harmonia com os descendentes de Sem. Versículo 28, e viveu Noé, depois do dilúvio, 350 anos. Este versículo conclui o capítulo 9, fornecendo um detalhe sobre a longevidade de Noé após o dilúvio. Versículo 29, e foram todos os dias de Noé 950 anos, e morreu. Noé viveu uma vida notável de 950 anos antes de falecer, encerrando sua história e seu papel significativo na narrativa do dilúvio e da restauração da humanidade. Estes versículos de Gênesis 9 nos apresentam uma série de eventos e interações que continuam a moldar o destino da humanidade após o dilúvio. Eles exploram temas como a humanidade e sua fragilidade, bem como as bênçãos e maldições que resultam das ações humanas. Olá! Você está interessado em explorar o capítulo 9 do livro de Gênesis e descobrir mais sobre as promessas, perigos e propósitos divinos? Então venha se juntar a nós. Siga e curta nosso canal para receber atualizações regulares e participar de discussões inspiradoras sobre este tema e muito mais. Canal Explorando Gênesis, Promessas, Perigos e Propósito. Pergunta: quais foram os filhos de Noé mencionados no capítulo 9? Qual é o sinal da aliança estabelecida por Deus com Noé? O que representa o arco-íris na narrativa do dilúvio? Quem foi amaldiçoado por Noé e por quê? Como Sem e Jafé reagiram à nudez de seu pai, Noé? Quais são os principais temas abordados no capítulo 9 de Gênesis? Qual foi a idade de Noé quando ele morreu? O que Deus instruiu Noé e sua família a não comerem? Qual é a importância da genealogia de Noé mencionada no capítulo 9? Por que Noé é considerado uma figura importante na narrativa bíblica? Querido Deus, neste momento de reflexão e gratidão, queremos expressar nossa profunda gratidão por todas as bênçãos que nos concedeste. Agradecemos por tua bondade que nunca falha, por tua graça que nos sustenta e por tua misericórdia que nos renova a cada dia. Obrigado por guiar nossos passos, mesmo quando o caminho parece incerto, e por nos dar força quando nos sentimos fracos. Reconhecemos tua presença constante em nossas vidas, guiando-nos com tua luz e amor. Hoje, queremos especialmente agradecer pela tua palavra revelada em Gênesis 9, que nos mostra tuas promessas, teus cuidados e teu propósito para conosco e para toda a tua criação. Que possamos sempre nos voltar para a tua palavra em busca de orientação, inspiração e conforto. Senhor, enche nossos corações de gratidão e nossos lábios de louvor. Que nossas vidas sejam um testemunho vivo de tua bondade e amor inabalável. Que possamos viver cada dia em gratidão, buscando sempre honrar-te em tudo o que fazemos. Em nome de Jesus, amém.